Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 98 de língua portuguesa para o 8º ano. Para a aula de hoje, é preciso que você tenha lá o seu caderno de língua portuguesa, a caneta e o lápis, a borracha e o apontador. Tem bastante regrinhas aí para serem anotadas. E o assunto a ser estudado hoje é a continuação do emprego sintático dos pronomes. Hoje, a parte 2. Nossos objetivos são conhecer o emprego sintático dos pronomes possessivos, dos demonstrativos e dos indefinidos. Na aula anterior, nós estudamos o emprego sintático apenas dos pronomes pessoais. Hoje nós temos aí mais 3 grupos para serem estudados. Então vamos começar, revisando os pronomes possessivos para depois a gente conhecer sua função sintática. Pronomes possessivos são palavras que indicam posse. O próprio nome já diz, Possessivo lembra a palavra posse. Então, os possessivos são aqueles que acompanham ou que substituem o substantivo, indicando a relação de posse entre as pessoas do discurso e os objetos ou as coisas possuídas. Muito bem. Vamos ver então esse quadrinho aqui que ajuda-nos a recordar quais são os pronomes possessivos. Então, nós temos aqui variação em singular e plural. As pessoas, primeira, segunda e terceira, tanto do singular quanto do plural. Você já lembra lá dos pronomes pessoais? Quais são essas pessoas? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós e eles ou elas, ok? Então, em relação à primeira pessoa, os possessivos são meu, minha, meus e minhas. Em relação à segunda pessoa, teu, tua, teus e tuas. Em relação à terceira pessoa, seu, sua, seus e suas. Plural agora. Primeira pessoa, nosso, nossa, nossos e nossas. Segunda pessoa, vosso, vossa, vossos e vossas. E terceira pessoa, seu, sua, seus e suas, ok? Lembrou aí dos possessivos? Então vamos lá, pessoal. Vamos estudar agora então a função sintática dos pronomes possessivos. O emprego mais comum do pronome possessivo é como um pronome adjetivo, porque na maioria dos casos ele estará acompanhando um substantivo. E porque ele acompanha um substantivo, então ele vai desempenhar função sintática de adjunto adnominal. Lembra? Adjunto junto de. Adnominal, um nome. Então, junto de um nome. Vamos ver o primeiro exemplo. Entreguei teu trabalho ao professor. Olha só, o pronome teu, que é um pronome possessivo, ele está na função de adjunto adnominal. Por quê? Porque ele está acompanhando o substantivo trabalho. Substituindo um substantivo, aí o pronome possessivo, ele vai desempenhar as funções sintáticas que são próprias do substantivo, como núcleo do sujeito, predicativo, complemento verbal e assim por diante, Então, nesses casos aí, normalmente nós teremos uma estrutura paralela, ou seja, onde eu já citei o substantivo e uma outra estrutura onde aparece o pronome possessivo adjetivo. Veja lá. Este é o meu livro. Então, esse meu aqui é um pronome adjetivo. Por quê? Porque ele acompanha o substantivo livro. Ele está na função de adjunto adnominal. Aí eu continuei falando sobre isso, ó. O teu
vírgula, o professor já levou. Agora eu deixei o quê? Eu deixei subentendido o nome livro. Então, esse teu aqui, ele está substituindo o nome livro. Por isso, ele é um pronome substantivo. Qual é a função? A função aqui é de objeto direto. Por quê? O professor já levou o teu livro. O professor já levou o quê? O teu livro. Objeto direto, complemento verbal do verbo levou, ok? É que aqui está na ordem inversa, né? Então é preciso a gente observar e analisar aí todas estas questões. Muito bem. Agora vamos relembrar um pouquinho os pronomes demonstrativos, para que depois também a gente conheça a função sintática deles. Os demonstrativos são aqueles que indicam a localização dos seres no tempo, no espaço ou no próprio texto, isso em relação às pessoas do discurso, a primeira, a segunda e a terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Então, primeira pessoa, quem fala, segunda pessoa, com quem se fala, terceira pessoa, de quem ou do que se fala, ok? Vamos olhar essa tabelinha aqui, né? Então, as tabelinhas estão aí para que vocês relembrem os pronomes. Nós temos aqui na primeira coluna quais são os pronomes demonstrativos. Na segunda coluna, a qual pessoa do discurso eles se referem. Na terceira coluna, qual é a sua significação em relação ao espaço. E na quarta coluna, em relação ao tempo. Então, este, esta, isto são pronomes de primeira pessoa. No espaço representam uma situação que está próxima e no tempo representam o tempo presente. Esse, essa, isso, agora é com dois S's, são pronomes de segunda pessoa. No espaço representam situação intermediária ou distante e no tempo podem representar passado ou futuro pouco distantes. Aquele, aquela e aquilo são pronomes de terceira pessoa, representam no espaço uma situação longínqua, ou seja, algo que está longe. E em relação ao tempo, representa um passado vago ou remoto, ok? Então, algo que já está muito lá no passado. Vamos lá então, pessoal, falar agora das funções sintáticas dos pronomes demonstrativos. Então, os pronomes demonstrativos que admitem flexão, a gente chama de variáveis. E eles podem desempenhar a função de substantivos. Que funções são essas? Sujeito, predicativo, objeto direto, objeto indireto, ou também a função dos adjetivos, que neste caso é a função de adjunto adnominal, ok? E os pronomes demonstrativos, que eu chamo de invariáveis, que são o isto, isso e aquilo, porque eles não têm plural, eles não têm feminino, né? Eles são invariáveis, eles necessariamente desempenham a função de substantivo. Sujeito, predicativo, objetos e assim por diante, ok? Então vamos observar aqui nos exemplos que fica um pouquinho mais fácil a compreensão aí dessas funções. Foi aquele homem que nos contou essa história. Então, aqui eu tenho dois pronomes demonstrativos. Eu tenho aquele e eu tenho essa. Bom, aquele está na função de adjunto adnominal. Por quê? Porque ele está acompanhando o substantivo homem. E o mesmo acontece com essa. Esse pronome demonstrativo aqui também tem função de adjunto adnominal, porque está acompanhando o substantivo história. Este é o meu retrato.
Agora nós vamos ter uma função diferente para o pronome demonstrativo este. O que é o meu retrato? Este. Este está na função de sujeito da oração, ok? Vamos lá. Minha coleção de selos é esta. Olha o verbo de ligação aqui, pessoal. Olha o sujeito, minha coleção de selos. Quando eu tenho essa estrutura formada por sujeito mais verbo de ligação, é claro que a parte final é o predicativo do sujeito. Então, esta, pronome demonstrativo, na função de predicativo. Predicativo deste sujeito aqui, minha coleção de selos. Desses colegas, só me lembro deste. Agora, o deste tem função de objeto indireto. Não esqueçam que no objeto indireto tem que ter preposição, por isso, de. De mais este, deste, ok? Quem lembra, lembra de alguém ou de alguma coisa. Então, só me lembro de quem? Ou do que? Deste, objeto indireto da oração, representado aqui por um pronome demonstrativo. Nunca pensei nisso. Nisso aqui, novamente, na função de objeto indireto. Por quê? Nunca pensei no que ou em que. Nisso. Cadê a preposição? Em mais isso. Em mais isso, nisso. E nisso é um pronome demonstrativo que aqui está na função de objeto indireto. Por quê? Porque é o complemento do verbo pensei. Agora nós vamos relembrar um pouquinho os pronomes indefinidos para depois a gente conhecer a função sintática dos indefinidos. Então, os pronomes indefinidos são aqueles que se referem aos substantivos de modo indeterminado, vago, impreciso, indefinido. E eles podem ser variáveis e invariáveis. Vamos relembrar os pronomes indefinidos? Está aqui uma tabelinha para que você recorde. Então, algum, alguma, alguns, algumas, certo, certas, certos e certas, muito, muita, muitos e muitas, nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas, outro, outra, outros e outras, pouco, pouca, poucos e poucas, qualquer e quaisquer, todo, toda, todos e todas, vários, várias. Então, esses aqui são os variáveis, porque eles têm feminino, masculino, singular e plural. Muito bem. E do ladinho de cá estão alguns dos pronomes indefinidos que são invariáveis. Algo, alguém, cada, nada, ninguém, tudo, ok? Conseguiu lembrar um pouquinho dos indefinidos? Então vamos lá. Vamos ao nosso assunto, ao nosso foco, que é a função sintática dos pronomes indefinidos. Então, os pronomes indefinidos variáveis, aqueles que têm feminino, masculino, singular e plural, de um modo geral, eles são chamados de pronomes adjetivos, porque eles também acompanham o substantivo. Então, eles exercem função de adjuntos adnominais. Vamos ver o exemplo? Vi poucos amigos na festa. Então, o poucos, que é o pronome indefinido, está com a função de adjunto adnominal. Por quê? Porque ele está acompanhando o substantivo amigos. Há certas pessoas que são inconvenientes. Certas, pronome indefinido variável, na função de adjunto adnominal. Por quê? Porque certas está acompanhando o substantivo pessoas. Com menos frequência, né? Esses tipos de pronomes aí, que são os indefinidos, eles vão aparecer como pronomes substantivos também.
Se eles aparecerem como pronomes substantivos, aí eles vão exercer as funções próprias do substantivo, aquelas que a gente já sabe quais são: sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo e assim por diante, né? Olha lá, poucos refletem sobre suas ações. Poucos, pronome indefinido. Depois desse pronome já veio o verbo. Então aqui ele não está acompanhando um substantivo. Ele está no lugar do substantivo, né? Então esse poucos aqui é o sujeito da oração. Então este pronome indefinido tem função de sujeito. Você lembra como é que você encontra o sujeito? Acha o verbo, refletem. Quem ou o que reflete sobre suas ações? Poucos. Então, por isso que ali a função dele é de sujeito da oração. Deram presentes a todos que ali estavam. Aqui, o todos está exercendo função de objeto indireto. Ele também não está acompanhando nenhum substantivo, ele está no lugar, né, do substantivo. Ele é um pronome substantivo. Deram o quê? Presentes, objeto direto. Deram presentes a quem? A todos. Olha a preposição aqui. Por isso, objeto indireto, porque ele é o segundo complemento do verbo deram. Os pronomes indefinidos, que a gente chama de invariáveis, eles são usados como pronomes substantivos. Então, eles vão exercer as funções que são próprias do substantivo, ok? De objeto, de sujeito, de complemento e assim por diante. Vamos ver aqui? Não dissemos nada a ele. Esse nada está na função de objeto direto da oração. Por quê? Ele é o complemento do verbo dissemos. Não dissemos o quê? Nada. A quem? A ele. Então, aqui o nada, que é pronome indefinido invariável, está na função de objeto direto. Algo precisa ser feito. O que precisa ser feito? Algo, sujeito da oração. Algo é um pronome indefinido invariável, que aqui está na função de sujeito da oração. E por último, não tem respeito por ninguém. Respeito, que é o nome, é o substantivo, né? Qual é o complemento aqui do respeito? Por ninguém. É o complemento nominal. Não tem respeito por quem? Ou pelo quê? Por ninguém é o complemento nominal da oração. Ninguém é um pronome indefinido invariável que está exercendo a função de complemento nominal nesta oração. Muito bem, fechamos então a segunda etapa, né, da função sintática dos pronomes. Agora você vai lá para os exercícios, não pule essa etapa, porque ela é muito importante para a fixação desse conteúdo. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!